Irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler os versos 13 e 14. O tema da mensagem de hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Versos 15 e 16. Mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém. Queridos, nós terminamos a série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Foram 8 bem-aventuranças. E nós vimos que para cada bem-aventurança existia ali uma promessa. Bem-aventurados que choram. Qual é a promessa? Porque serão consolados. E assim foi com as outras bem-aventuranças. Jesus termina essa primeira perícope, este primeiro pensamento, e inicia agora o versículo 13, falando para os discípulos que eles precisam agora agir. Eles precisam agora ir para o mundo e olhar para o mundo com óculos da evangelização. Jesus ele começa falando para os discípulos que eles são o sal desta terra e também a luz do mundo. Por que Jesus ele falou para os discípulos que nós somos o sal da terra? Isso porque o sal possui várias funções importantíssimas. E eu quero compartilhar aqui com vocês 4 funções que o sal ele tem. E daí você vai entender do porquê Jesus disse que a igreja, ela é sal da terra. Primeira função, o sal, ele é um antisséptico. O sal, ele evita a decomposição. Isso nos faz lembrar, principalmente no interior, nos anos 60, 70, 80, quando não chegou energia ainda e nem se tinha geladeira, como você conservava a carne? Botava uma concentração de sal muito boa ali em cima da carne, botava no varão, parecia roupa, né? E estendia lá a carne no sol. Ali ela poderia ficar vários dias e ficava conservada. Veja que o sal tem a função aqui de conservar e evitar a decomposição daquela carne. Se a carne não tivesse ali recebido o sal, ela apodreceria, ela iria feder e para nada mais prestava, a não ser para ser jogada fora. Irmãos, da mesma forma que o sal conserva a carne, assim somos nós como igreja de Cristo. Jesus ele disse: vós sois o sal da terra. Você está aqui para fazer a diferença e, portanto, conservar este mundo que caminha para a podridão do pecado. Jesus ele nos chamou de sal da terra porque nós somos a igreja e como igreja nós somos chamados a influenciar o mundo. A igreja ela não foi chamada para se isolar. A igreja ela não foi chamada para ficar dentro de 4 paredes. Não, a igreja ela foi chamada para sair das 4 paredes e fazer a diferença lá fora. Você é sal da terra. Você foi chamado para conservar um mundo que caminha para a podridão do pecado. Em segundo lugar, o sal ele tem a função de dar sabor. Hoje, com energia, com geladeira, você não precisa mais colocar o sal sobre a carne para conservá-la, mas você continua colocando
para dar sabor. Você já comeu uma carne sem sal? Não tem gosto. Você não sente o prazer do paladar de comer. Parece que a vida fica sem sentido. Parece que o feijão, tá faltando alguma coisa lá. Pode colocar tudo, mas se não colocar o sal, não adiantou de nada. Agora pegue o feijão, coloque só o sal. Só o sal já é suficiente. Inclusive, tem gente hoje, que com tantos temperos que existem por aí, não precisa estar colocando isso, aquilo. Tem gente das antigas aí, que só coloca o sal ali mesmo, no máximo uma cebola e um tomate, já está bom demais. De vez em quando eu peço para a Cristiane fazer um feijão assim, olha, não coloque nada, só cebola, tomate e sal. É uma delícia. Faça o teste e depois me conte, viu? O sal, ele dá sabor, ele dá o gosto. Assim é a igreja, como sal da terra, como sal do mundo. Nós estamos dando sentido a esse mundo que está perdido. A igreja, meus irmãos, é o sal da terra porque ela dá sabor. O mundo está cansado porque está vivendo no pecado, e o pecado cansa, adoece e escraviza. O sal da terra, que é a igreja, vai lá e dá sentido para a vida daqueles que estão perdidos. A igreja está aqui para dar sentido para aqueles que estão buscando alegria neste mundo, que estão buscando prazeres neste mundo temporários. A igreja, ela é o sal da terra, porque a presença da igreja no mundo reflete a glória de Deus. Em terceiro lugar, o sal também, ele provoca sede. A comida sem sal não dá gosto, mas muito salgada vai dar sede. E é interessante porque aqui nós aprendemos que a presença da igreja no mundo provoca a sede por Deus. Quanto mais a gente exerce essa função de sermos sal da terra, mais as pessoas vão sentir sede por Deus, pela presença de Deus, porque sabemos que o sal traz essa sensação de sede, e para saciar a sua sede tem que ser com água. Do ponto de vista espiritual, Jesus, ele disse: eu sou a água viva, eu sou a água que jorra para trazer vida eterna. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável para se viver. Você já imaginou o mundo sem a presença da igreja? Você já imaginou o mundo sem a presença dos cristãos? Irmãos, a igreja é o grande freio moral deste mundo. Os valores morais e éticos e sociais só existem porque ainda a igreja está aqui. Tire a igreja do mundo e você verá o mundo apodrecer. Tire a igreja do mundo e você verá as pessoas cada vez mais com seus corações inclinados para o pecado. Lembrem-se de Noé, o tempo de Noé. Diz lá Gênesis 6, falando sobre a corrupção do gênero humano, que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, e buscavam cada vez mais satisfazer os seus desejos pecaminosos. Ou então que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. E ele viu ali uma família que ainda buscava a justiça dele, e buscava pela santificação. Foi Noé e sua família. E foi pelo fato da humanidade estar caída em pecado que Deus, ele destruiu a humanidade com chuvas, com água, preservando ali uma única só família, a família de Noé e os casais, um par de cada animal. Irmãos, se a igreja ela não fizer o seu papel de sal da terra, ela deixa de ser igreja. O ambiente onde você mora, o ambiente onde você estuda, o ambiente onde você trabalha, você é o sal que vai fazer a diferença. Você é o sal que vai dar sentido, que vai conservar, que vai estar lhe dando sentido para aqueles que andam desesperados. Nós somos o sal da terra. As pessoas que andarem com você
terão que sentir a sede por Deus. As pessoas que andarem com você vão dizer: rapaz, esse homem tem Deus e eu quero ser igual a ele. Essa mulher é diferente e eu quero sentir a presença desse Deus que essa pessoa sente. Nós somos chamados a sermos esse sal da terra, irmãos. Por quê? Em quarto lugar, porque o sal, ele é útil. Ele serve para conservar, mas ele serve também para, como o próprio sal faz, para salgar. E veja, a salinidade do cristão é o seu caráter transformado. Um sal que não salga, ele não serve para ser sal. Um crente que se diz cristão e despreza o seu caráter, ele não é um cristão. A essência do sal está em quê? Em salgar. A essência do cristão está em fazer a diferença com seu caráter, conforme descrito na palavra de Deus. Buscando sempre fazer a diferença em todo lugar. Se você é um cristão que não tem feito a diferença, você precisa rever o seu conceito de ser um cristão. Irmãos, vivemos tempos difíceis, onde as pessoas têm confundido o amor de Deus. Deus, ele é amor, mas ele não tolera o pecado. Deus, ele é amor, mas ele não tolera a depravação do homem. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus é amor, mas ele é juiz. Existe o amor do Cordeiro, mas também existe a ira do Cordeiro em Apocalipse, onde ele irá julgar todas as nossas obras, sejam elas boas ou más. Jesus, ele continua dizendo que ele também é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Isso nos ensina, irmãos, que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. A metáfora da luz nos ensina aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, a luz, ela é símbolo da verdade. Ela é símbolo da verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz de Cristo. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo. Mas quando ele foi embora, ele disse: vós sois a luz do mundo. A igreja, ela é luz. Ela deve se colocar como luzeiro neste mundo que está na escuridão. O mundo jaz no maligno e o diabo é o pai da mentira. A igreja é a luz do mundo e onde ela chega com sua influência dissipa todas as trevas. Em João 8,44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Um cristão que costuma mentir, ele não serve como luz do mundo. Ele não serve para iluminar, porque ele não serve para influenciar. E se ele não influencia, ele não está fazendo a diferença. Então veja que aqui a luz é símbolo da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esta verdade sobre a qual nós estamos assentados. Vivemos num mundo hoje que não há mais verdade absoluta, né? As pessoas não acreditam mais numa verdade absoluta. A verdade agora é relativa. Você tem sua verdade, eu tenho a minha e está tudo certo. Mas isso está errado. Porque a Bíblia diz que existe uma verdade absoluta. E essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é o nosso Senhor Jesus. E Ele nos chamou para praticarmos a verdade. Em João 8,
32, Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre? Entregue-se à verdade. Entregue-se à luz que é Cristo. E quando você se entrega à luz, Ele faz de você uma outra luz. Logo, Jesus ele não é mais uma única luz no mundo, mas Ele fez 12 discípulos, que através desses 12 multiplicou várias outras luzes no mundo. E agora nós temos um mundo iluminado pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Eu e você somos chamados para ser essa luz. O mundo está na escuridão do pecado. O mundo está na podridão do pecado. Estão perdidos. Eles possam encontrar eu e você como luz. O mundo está numa escuridão, onde você é um luzeiro que vai iluminar o caminho para que essas pessoas conheçam a Cristo. Por isso essa luz ela tem que transmitir verdades. Em segundo lugar, a luz é símbolo da pureza. O que isso quer dizer? É que as trevas escondem a sujeira do pecado. O mundo varre os seus erros e os seus pecados para debaixo do tapete e se escondem ali. Mas quando você ilumina, você encontra a sujeira. Se você entrar no seu quarto escuro, procurar por algum objeto, você não vai encontrar esse objeto. Dificilmente você encontrará. Mas quando você acende a luz do teu quarto, tudo aquilo ali é iluminado. O que é bom e o que é ruim aparece. O que é limpo e o que está sujo vão aparecer. Assim somos nós no mundo. Quando exercemos a função de ser luz do mundo, nós transmitimos pureza. Nós transmitimos verdade. E aqui, irmãos, nós entendemos que onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Onde a luz chega, todo o mal desaparece. Por quê? Porque Cristo deu esse poder a nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode pegar um luzeiro e colocá-lo debaixo da mesa. Porque se fosse assim, não iria adiantar de nada. Mas você pega um luzeiro e coloca em cima, para que dali ele ilumine todo o ambiente para o qual ele foi colocado. A luz, ela ilumina para trazer verdade. A luz, ela ilumina para trazer pureza. Adultérios, roubos, assassinos, mentiras, assassinatos, mentiras, maldade, promiscuidade, tudo isso são obras das trevas. E quando a luz chega, toda a obra do mal é dissipada. Em terceiro lugar, a luz, ela é símbolo de vida. Jesus ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, quando você se torna como luz de Jesus neste mundo, você está representando a vida que é Ele. Essa vida não emana de você, mas emana do próprio Cristo, que é o autor da vida. A presença da igreja no mundo é que mantém no mundo a vida. Sem Cristo não há salvação. Em quarto lugar, Cristo nos convida para sermos luz do mundo, porque a luz, ela dá direção. Quando a gente viaja, por exemplo, se você presencia um acidente, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar próximo e colocar ali um alerta. Ou ligar o alerta do carro, ou colocar aquele triângulo ali que ilumina. Para que o carro que vem atrás, o farol pegue naquele triângulo e ele ali reflita a luz do carro, chamando a atenção, dizendo: cautela, cuidado, há perigo aqui. A luz, ela dá direção no meio da floresta. Os antigos, o que é que eles faziam quando iam caçar à noite?
lá atrás, né? Tempos atrás. Ele levaria uma lanterna, candeeiro, que é mais antigo, né? Combustível, exatamente, para dar ali a direção, né? Veja que a igreja no mundo dá direção ao mundo. A igreja no mundo, ela provoca essa sensação de ter uma direção, de saber para onde ir. Você pergunta para uma pessoa que não tem Cristo, por exemplo, por que você está aqui? Não sei. Para onde você vai? Também não sei. Qual o propósito da sua vida? Olha, não sei. A maioria das pessoas não tem direção, não tem propósito. Então o que é que você está fazendo aqui? Estou vivendo a cada dia. Então a pessoa sem direção, ela não tem planejamento, ela não tem sonhos, não tem metas e vive como se não houvesse amanhã. Ah, vou aproveitar, vou curtir. Porque não tem direção, não tem luz para o seu caminho. Quem vive no escuro está prestes à queda. Por isso Jesus ele disse: vós sois a luz do mundo, vocês vão iluminar este mundo que está sob a escuridão. A luz, ela traz direção, a luz aponta a direção certa a seguir. E essa direção é Jesus. Esse caminho é Jesus. Por isso aqui a igreja, ela se torna a luz do mundo, porque a igreja no mundo é a luz de Cristo, o sol da justiça. Em quinto lugar, Cristo disse que nós somos a luz do mundo porque ela também é um alerta para nós. Interessante quando a gente assiste alguns filmes, né, principalmente quando a gente vê nas florestas, as pessoas fazem fogueira no meio do mato. Por quê? Porque a fogueira ali, ela vai espantar os animais. A fogueira, ela vai livrar você do perigo dos animais ferozes. A fogueira também, ela vai ali trazer um direcionamento. Então veja que a igreja no mundo como luz, ela espanta a maldade, ela espanta as trevas, ela espanta tudo aquilo que traz perigo para nós. A igreja como luz, ela traz um alerta de perigo, ela traz um alerta do pecado. Você vê que se não fosse a igreja alertando o mundo sobre o pecado, as pessoas não entregariam sua vida a Cristo e logo morreriam sem Ele, depravadas, seus delitos e pecados. Veja que se não for Jesus em nossa vida, refletindo a sua luz em nós e nós no mundo, o mundo não existiria. Porque os conceitos de valores éticos e morais estão em Deus. Você só sabe o que é certo ou errado porque Deus disse o que é certo e o que é errado. Os 10 mandamentos veio para dizer ao povo: vocês estão errando. Por isso que os 10 mandamentos começam com não. Não matarás, não adorarás outros deuses além de mim, não furtarás, não darás falso testemunho. Veja que os 10 mandamentos estão cheios de não, são os nãos de Deus. O primeiro conselho que Deus deu a Adão e Eva no jardim foi: não comerás do fruto da árvore que está ali. É interessante, abrindo um parênteses aqui, hoje os pais não podem mais dizer não para os filhos, né? O mundo moderno vai dizer que se você disser não para o seu filho, ele vai crescer com traumas. Ele vai crescer rebelde. E quando a gente olha para a Bíblia, o que mais Deus disse à humanidade foi não. Hoje, se os pais for dizer não aos filhos, não pode, vão crescer traumatizados. O resultado é isso aí. Muitos adolescentes e jovens com ansiedade e depressão. O que está acontecendo? Que os nossos pais, os nossos avós, criavam 15 filhos e todos se davam de bem na vida. Hoje, os pais têm dificuldade de criar um.
que é que está acontecendo com a nossa geração? Tem alguma coisa errada. E a gente precisa avaliar sobre isso. Não é verdade? Deus, Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, irmãos. A luz, em último lugar, ela tem a função de trazer calor. Exatamente. Se você fechar essas portas, de ligar os ventiladores e não ter um ar-condicionado nem nada aqui, vai começar a esquentar esse ambiente. Porque a luz, ela transmite calor. Assim é a igreja no mundo. A luz é fonte de aquecimento. E sem luz não suportaríamos o frio. Ser luz do mundo é ser suportável. Agora veja, suportável no sentido de as pessoas gostarem de você. As pessoas estarem perto de você e verem que você transmite essa luz, que é Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos fortaleça, para que possamos de forma contínua a sermos sal da terra e luz no mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.